Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live Profissas aqui do canal Eu Te Ajudo a Passar, onde você vai aprender as estratégias, as melhores técnicas para você estudar, para você aumentar os seus acertos e finalmente conquistar a sua aprovação, a sua estabilidade financeira e profissional, que vai mudar a sua vida e a vida de toda a sua família. E ó, é o seguinte, aqui eu compartilho o que há de melhor na internet para você aprender como ser aprovado, seja qual for sua prova, seja o seu concurso público, seja você alguém que está começando do zero, seja você alguém que já tentou estudar sozinho e está retomando os estudos, seja você quem tem pouco tempo para estudar, não importa a sua situação, eu vou te ajudar a ser aprovado. E para você que está aqui pela primeira vez comigo, eu quero me apresentar. Meu nome é Roberto Mizuki, sou procurador do Estado, já fui aprovado 10 vezes em concursos públicos e criei o método 3.1. E na live de hoje, eu vou ensinar para você como funciona na prática esse método que eu criei. Quero compartilhar com você também as estratégias, quero compartilhar com você também os diferenciais desse método, quais são as vantagens de você estudar por ele e, claro, vou dividir com você quais são os resultados que você vai conquistar se você ficar ligado nessa aula, anotar tudo aí e começar a colocar em prática no seu dia a dia de estudos. Então se liga que toda terça-feira às 18 horas eu estou aqui ao vivo para compartilhar com você todas essas estratégias. Já pode anotar na sua agenda, já deixa aí organizado que toda terça às 18 horas eu vou estar ao vivo aqui. Esse é o meu compromisso para dar uma aula completa para você sobre como você vai conquistar a sua aprovação. Agora é o seguinte, antes de eu te explicar o que é o método 3.1, eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre o que é método, né? Afinal de contas, Roberto, se existe uma forma de estudar para que eu aprenda mais rápido e seja aprovado mais rápido, ou seja, o que é um método de estudos? E antes de explicar o que é um método de estudos 3.1, que eu batizei dessa forma e que eu criei, a partir das minhas aprovações e também das minhas reprovações, e a partir de anos acompanhando milhares de candidatos, eu quero te explicar o que é método. Então eu fui buscar lá no Aurélio, né, no dicionário, e apareceu o seguinte para mim, olha só que interessante, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Método, ele é o seguinte, ele é um procedimento, ele é uma técnica, né? É o meio de fazer alguma coisa de acordo com um plano. Por que não dizer então que método, né, é um processo organizado, sistemático e que você vai executar alguma coisa. Então deixa eu editar essa outra definição aqui e vou colocar o seguinte, ele é um processo organizado, lógico e sistemático para você pesquisar, para você investigar, para você instruir, para você apresentar. Então, a partir dessa definição, a gente pode compreender que método de estudos é um processo organizado, lógico e sistemático para quê? O que você precisa fazer para passar na sua prova, na verdade? Para aprender. Então, método é um processo organizado, lógico e sistemático para você aprender. E quando eu falo do método 3.1, por que esse nome? Né? Porque eu decidi batizar o meu método de estudos como método 3.1. Para te explicar isso, eu gosto muito de usar a analogia do xadrez. Preste atenção. Passar em concurso público é como jogar xadrez. É literalmente você entender que o tabuleiro onde vão se movimentar as peças é a sua prova. As suas peças são justamente as matérias que você precisa desenvolver para conquistar as peças do outro lado, que são as questões. Então, o conhecimento que você adquire é o que você vai movimentar para arrebentar e acertar as questões, e eu vou te explicar mais sobre isso na aula de hoje. E dá finalmente o checkmate, que é você conquistar a sua aprovação, é você conquistar ali o território e avançar. Agora, olha que interessante, né? Não sei se você sabe disso, não sei se você já jogou xadrez ou já estudou um pouco sobre isso, mas toda partida de xadrez ela é composta de 3 fases. Existem 3 momentos, 3 fases. Vai ligando, né? Vai ligando. Método 3.1, 3 fases na partida, que são a abertura, o meio de jogo e o final dele. Então, para cada fase, existe um momento em que você vai estar ali debruçando e movimentando as suas peças e as suas estratégias para conquistar o adversário e dar o checkmate. A abertura, ela envolve usualmente cerca de 25 primeiros lances, né? E é justamente nesse momento do jogo em que os jogadores vão movimentando as suas peças para
colocar a estratégia inicial de jogo. Então você define o início dos combates, como que eu vou me movimentar. O meio do jogo acontece justamente na fase em que há mais desenvolvimento das suas peças, né? Então você ali vai estar conquistando o território. E o final é aquele final, né? O grande final para você dar um checkmate, e é onde, no momento do jogo, os reis entram em ação e começam a se movimentar pelo tabuleiro. É uma participação mais ativa dos reis nesse final. Isso quer dizer o seguinte: se você tem uma abertura ruim de jogo, ou seja, se você começa os seus estudos de forma desorganizada, sem planejamento, sem metodologia, você já está colocando a perder o final da partida. Você já iniciou a primeira fase do jogo de maneira errada, tá? Quer dizer também que mesmo que você consiga se organizar bem, você comprou um bom material, você tem os horários e acha que isso vai ser suficiente, se você no meio do jogo, ou seja, no meio da sua preparação dos estudos, não tiver um bom desenvolvimento das suas peças, ou seja, se você não conquistar aumentos nos seus acertos, você tende a o quê? A ir fazer prova, ser reprovado, ir desistindo, ficando desmotivado, ou seja, essa segunda fase ela é tão importante quanto a primeira. E ainda acontece também dos alunos, ou dos candidatos, conquistarem bom início de partida, se desenvolverem bem, aprender a matéria, às vezes estudando da maneira como eles entendem, né, que devem estudar, sem metodologia, sem um método, ou um método próprio, tá tudo bem, mas eles não conseguem dar o checkmate. No final da partida, a última fase, eles não conseguem ir lá e, efetivamente dar o checkmate na aprovação e ser aprovado. Fica batendo na trave, fica durante anos sendo classificados, mas fora das vagas, e isso vai cansando, uma hora você acaba desistindo. Então, perceba, o método 3.1 ele vai cuidar das 3 fases, exatamente como a partida de xadrez. E todas elas são importantes. Então, para você que está começando do zero, você precisa ter uma boa abertura. Para você que está no meio do jogo, você precisa aprender a aumentar a sua nota. E para você que está no final, você tem que parar de bater na trave para realmente dar um checkmate e ser aprovado. Então é muito importante isso. Não negligencie nenhuma das 3 fases de estudo. E foi pensando nisso, justamente nisso, que eu batizei o método de 3.1, porque são 3 fases de estudo, como a partida de xadrez, dentro de um único processo organizado. Então são 3 fases de estudo. Deixa eu colocar aqui o que é o método, né? São 3 fases de estudo que estão dentro de um único processo organizado, lógico e sistemático, para você aprender a aumentar os seus acertos nas questões de forma gradativa até chegar na sua aprovação. Fácil, né? Tranquilo. Então esse é o grande diferencial do método 3.1, é você aprender a estudar pelas 3 fases de estudo. Você vai aprofundando esse seu conhecimento inicial, se organizando, aumentando os seus acertos, aumentando cada vez mais o seu conhecimento sobre a matéria que cai na sua prova, no seu concurso, até você chegar na fase final. Basicamente são 3 fases que permitem você estar sempre melhorando, e quando eu falar sobre as vantagens vai fazer muito sentido para você. As fases do método funcionam dessa forma aqui. Deixa eu compartilhar na tela contigo. Eu preparei uma apresentação aqui que eu acho que vai ajudar e facilitar aqui a sua compreensão. Vamos lá? Boa! Então tá aqui, ó. Na prática, Roberto, como funcionam as 3 fases do método? Dessa forma aqui. Então, como eu disse para você, você vai aprender um conjunto de estratégias para quando você está iniciando os seus estudos, ou seja, você está acertando até 60%. E quando você cria essa base, você vai melhorar a sua maneira de estudar e adota outras estratégias e técnicas que são necessárias para você alcançar os 80% de acertos. Só que para chegar na aprovação, ou seja, a gente sabe, né, que 60%, 70%, às vezes nem 80% é suficiente para você ser aprovado. Você tem que ir além, e aí você precisa de um novo conjunto de estratégias, que é a fase 3, onde você vai acertar até 93% ou mais e conquistar finalmente a sua aprovação.